os caras, eu vou até falar como é que foi. Nicolas sob pressão absurda. Bolsonaristas, especialmente os novinhos do Valdemar, completamente pressionados. Uma parte do público não quer o Flávio Bolsonaro, outra parte do eleitorado deles quer. O Nicolas fica dando aquelas... Porque ele não é homem, e não é homem em todos os sentidos. Tá? O Nicolas não é homem. Como não é homem, ele não consegue ter uma posição clara contra o Flávio, contra a família. E não é nem uma posição ética, é uma posição estratégica, porque não existe tomada de decisão ética da parte daquele viadinho. É uma posição ética, é posição estratégica. Então, viadinho no sentido ético, tá? Eu acho que o Nicolas é heterossexual. É uma forma simbólica. É uma viadice no sentido de frescura, no sentido de posicionamento que ele não adota. Imagina, o Nicolas com certeza é heterossexual. O melhor amigo dele é o Dedé Dumont e o outro é o André Valadão, porra. Quando que eu vou desconfiar num cara desses? Pelo amor de Deus, ele é patriota. Enfim, o Nicolas, né, ele tá todo, né, tá todo lascado, todos eles estão lascados em brigas internas, pressionados. E a pressão vem também do caso Master. Gente, eu vou no Vilela hoje, então eu vou guardar as coisas que eu tô reestudando. Eu gravei inclusive um documentário que vai sair amanhã sobre o Banco Master. Amanhã tem um documentário meu sobre o Banco Master. O que eu posso falar pra vocês, assim como o Petrolão foi um escândalo que foi gestado dentro do governo Lula e ele explode no governo Dilma, o escândalo do Banco Master ele foi gestado dentro do governo Bolsonaro. O escândalo do Banco Master ele foi tocado muito dentro do governo Bolsonaro, especialmente dentro do Ministério da Casa Civil do Ciro Nogueira, que envolveu todo mundo naquele governo. E ele tá estourando agora no final do governo Lula, tá? O escândalo do Banco Master envolve gente graúda do bolsonarismo. E uma das coisas que eu vou colocar aqui é o seguinte: o Nicolas vai ter que explicar o envolvimento dele com a Lagoinha. Se a Lagoinha, né, que basicamente tá no escândalo INSS do Master, tá? Colocou algum dinheiro sujo na campanha dele de 2022, tá? A Lagoinha que tem o Fabiano Zettel e tem o Daniel Vorcaro no meio em tudo, absolutamente tudo, tá? Nicolas vai ter que explicar, porque depois, sabe quem é que viaja de avião, de jatinho com o Nicolas fazendo campanha pro Bolsonaro em 22? Quem, senhor Júnior Ramos? Valadão. O que o Valadão tava viajando de jatinho com o Nicolas por aí? Sem piadas maldosas. Sem piadas maldosas. Sem piadas maldosas. Ok. Eu tô falando de coisa, tô falando de grana, tô falando de... Por quê? Essa trinca Valadão, governo Bolsonaro, Vorcaro, Zettel, aí entra Tarcísio, aí entra Roberto Campos Neto, Ciro Nogueira. E aí esses caras não tem como falar desse assunto, só que o assunto tá esquentando. O assunto tá borbulhando. O negócio tá borbulhando. E eles não podem falar. Aí eu vi, porque assim, claramente... Eles devem ter um grupo. E o Holiday falou, vamos fazer uma marcha? Porque o Holiday andou a pé até Brasília. Claramente foi ideia do Holiday. Você acha? Nitidamente ideia do Holiday. Tanto que ele chega... Eu vi o vídeo do traidor vagabundo, do pedaço de excremento que se movimenta, daquela massa de carbono errada, chamada Fernando Silva Bispo, que colocou o sobrenome Holiday porque a gente até inventou o codinome público dele. A ausência paterna dele se manifesta de maneira tão forte que assim, a gente inventou o nome pra ele tá bom, vai lá, né? Então, um sujeito bizarro como esse Fernando Holiday, não, olha aqui, vamos lá, vamos pegar a ideia de uma marcha, vamos fazer, mas é sempre tudo, né, aquela coisa, como é que a história acontece primeiro como tragédia, depois como farsa, né, e farsa tem que ser entendida como comédia. O que foi uma marcha de verdade pelo impeachment da Dilma é repetida agora num trajeto minúsculo, defendendo temos que ir aí até Brasília, porque Deus me falou, e aí a gente vai lutar aí contra essas coisas que estão erradas, né? E vamos mostrar que a gente tá achando errado, que tem umas coisas aí que não estão certas, né? E aí, seja objetivo, viado! Viado no sentido de que o cara, ele não é resoluto na sua força moral, certo. Tá? Que boiolice moral que vocês têm? Fala aí o que você quer fazer. Não tem. Aí é meio que pro Bolsonaro, mas é meio contra o Xandão. No fundo, meus amigos, é uma caminhada para coletar likes. Eles vão assim, né? Com uma cestinha coletando likes no caminho e jogando like na cesta dos candidatos, que são os novinhos do Valdemar. Nitidamente. E aí, bota aí no mapa. Vou colocar. Danilo Geber fez um desenho aqui comparando as duas marchas, né? Ó. O mito cria o lixo copia. O autossacrifício do bolsonarismo é caminhar menos de 1/5 que o MBL caminhou pelo impeachment da Dilma. Chegando em Brasília, farão uma micareta tocando que país é esse. Vai acabar em nada. Como sem sempre. Objetivo e sem resultados. A gente saiu de São Paulo e foi até Brasília. Os caras... Não é que o Nicolas saiu de Belo Horizonte. Ele pegou um carro, aí ele foi lá pra Paracatu.
na divisa. Eu dou um pouquinho. Uai, vou mandar o nosso sacrifício pro Brasil melhor. E aí, sem combinar nada, todos os influenciadores, metade deles, né, novinhos do Valdemar, estou me juntando. Juntando pelo quê? Pela lutar aí contra o que tá errado, porque é errado defender o que é errado, entendeu? Porque é o quê? Aí, caminhando pela liberdade. Liberdade. Sim. Ele nem fala que é a liberdade do Bolsonaro. Não inclusive. É do capitão Bolsonaro? Que tá assim, vá pedir o impeachment do Xandão, peça do Toffoli. O seu candidato, Flávio Bolsonaro, que até estava divulgando a manifestação, não assinou o pedido de impeachment contra o Toffoli. Vocês estão sabendo? Então, o que é isso? É uma caminhada em que eles estão tentando, abafar uma manifestação que vai acontecer depois de amanhã em São Paulo, e que vai acontecer independente deles. Eu não esperava nada que o público deles fosse juntar a gente. Nada. Tá? Mas é pra abafar isso, e pra abafar o verdadeiro escândalo que tá doendo no Nicolas. Entendam o seguinte, está tendo um quebra-pau, digite vocês estão acompanhando, entre a Damares e o Malafaia. O Malafaia foi colocado em campo pra avisar, não vamos botar as lideranças evangélicas! As lideranças evangélicas vão ser atacadas por você, Damares! O que você tá falando, brother? Não é a Damares que falou aquilo, tipo, é o COAF, uma movimentação financeira das instituições que estavam envolvidas no escândalo INSS, com um monte de instituição evangélica. O que eu faço? Você vai falar que os caras são puros? Que o Valadão é puro? Vai meter essa? E aí eles estão, né, numa operação abafa desesperada. Desesperada. O celular do Zettel foi coletado. E do Vorcaro que foi coletado. Assim, eu não sei o que eles vão ter de ministro Supremo, mas eu tenho certeza o que vai ter sobre a Igreja Lagoinha. Ambos são da Lagoinha. Júnior, ambos. Tem uma galera da Lagoinha, por isso que não tá interessando pra ninguém, né? Vai desde Marçal até Janones, né, velho? Nossa, bem lembrado. A Igreja Lagoinha é o business mais agressivo do universo religioso brasileiro. Você sabia que o Flávio Bolsonaro passou o final de ano na área VIP da Igreja Lagoinha de Orlando? Não. Você não sabia? Não. Puta, recebi imagens, inclusive, porque, sabe, tem pessoas do nosso público que vai na Igreja Lagoinha, entendeu? Infelizmente, eles não têm culpa de ter um líder religioso como Valadão, né? Então, o que acontece? Tá? Essa situação desesperadora pra eles, tá? E eu volto a repetir, o escândalo do Banco Master é um escândalo que envolve boa parte do bolsonarismo. E, tal qual o Petrolão aconteceu, ele foi gestado durante o segundo mandato do Lula, e aí ele estoura no mandato da Dilma, ele estoura no final do Dilma 1, o escândalo do Banco Master, ele foi gestado no governo Bolsonaro. E por mais... tem envolvimento do PT? Óbvio que tem. Olha, o PT não pode ver um escândalo que ele vai se enfiar. Mas o escândalo do Banco Master, ele é por excelência o escândalo com pessoas ligadas ao governo Bolsonaro. E eu vou colocar, as coisas acontecem mais rápido, né? Você vê que o escândalo do Petrolão, as movimentações do Petrolão estão acontecendo já em 2007, 2008, 2009, 2010. A casa começa a cair em 2012, quando começa a ficar aparente a treta, e em 14 tem a Lava Jato, tá? O do Banco Master, a treta começa pra valer 21, o bicho tá pegando já, a roubalheira já tá rolando, o Ciro Nogueira já tá operando pelo Banco Master em 2021. E paralelamente tinha outro escândalo, que é o do INSS. Então, o que eu vou explicar pra vocês, eu vou explicar isso hoje no Vilela. De um lado, o escândalo do INSS é um escândalo que o PT é protagonista, e é sócio majoritário, mas tem direita junto, direita bolsonarista, o Centrão também. E o do Banco Master, a direita / Centrão são mais protagonistas, mas o PT também participa, entendeu? Então você tem esses dois escândalos, e a coisa mais insana de tudo isso é que esses escândalos se conversam. Esses escândalos, eles aconteceram simultaneamente e os agentes participaram de ambos. Então você vai sair de um escândalo que tá, assim, Tarcísio tá envolvido, que é no do Banco Master, que ele vai ter que explicar, ele tava em churrasco junto com o Vorcaro e junto com o Roberto Campos Neto. O Tarcísio vai ter que explicar por que ele queria que o Roberto Campos Neto, que esse assim, vou ser honesto, eu acho, minha opinião, tá? Não tenho como provar nada, mas o tempo prova se as investigações andarem, né? Eu acho que um cara como o Roberto Campos Neto não deveria estar solto falando, dando opinião por aí, querendo ser ministro da Fazenda. E mais, eu acho que a Faria Lima, que ficou falando em, não, trade Tarcísio, né? Os adultos na sala da Faria Lima, né? Os adultões que queriam Tarcísio presidente e o Roberto Campos Neto no Ministério da Fazenda, eles são os fala barato. Pra mim isso é coisa de moleque. Faria Lima, em grande medida, fica de molecagem. E por que molecagem?
né? O Roberto Campos Neto é o mesmo cara que recebeu mais de 38 chamadas pra, né, tocar, né, vamos ser práticos, pra liquidar o esquema de corrupção do Banco Master. E vamos lembrar que a mesma Faria Lima vendeu o Banco Master, né? É que tá todo mundo ativando a assessoria de imprensa. O que aquela FSB deve estar trabalhando, o que as empresas de gestão de crise estão trabalhando, eu não vou falar nomes aqui, eu tô Renanzinho Paz e Amor. Mas assim, né? Todo mundo ali vendeu tome de CDB do Banco Master. E aí não, é agora o Roberto Campos Neto. Não, porque ele é muito sério. O Roberto Campos Neto seria ministro da Fazenda. O Roberto Campos Neto tem que ser preso. O Roberto Campos Neto tá até enfiado nessa porcaria desse escândalo. Roberto Campos Neto, mas Roberto Campos Neto tá no treta. Por que ele foi ficar se encontrando com o Vorcaro? Por que ele ficou andando com o Ciro Nogueira e com o Vorcaro? Por que ele não atendeu as chamadas só depois, no final? Aí quer ser ministro da Fazenda? Aí vem, não, a Faria Lima tem um plano. Não, a gente tem um plano com o Tarcísio. Que plano? O Tarcísio que recebeu 2 milhões de doação do Fabiano Zettel? Aí você pega, não, Tarcísio, quem é o cara que dá 2 milhões pra sua campanha? Mas pega a foto do Zettel, imagina que aparece um cara com essa lata pra você falando, vou te dar 2 milhões. Vamos lá. Esse cara aí apareceu pra você, vou te dar 2 milhões. Não, ele é pastor da Lagoinha. Tá, ufa. Não fica bom essa imagem? Essa história é toda esquisita, galera. Não é esquisita, não. Essa história é muito certeira, né? Ela não deixa muita margem pra dúvida. A gente só tem que ser cuidadoso com as palavras, que aqui, né? Aí eu vou dar uma tiozão do Zap, né? Aquela pessoa que bota um nariz de palhaço. O Brasil é um circo! Né? Mas assim, aqui o poste mija no cachorro mesmo, né? Eu posso falar essas coisas e eu vou tomar um processo, né? Nem participei da suruba, né? Como é que é? Neste raio de suruba já me passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém. É isso. Eu não fui pra suruba, não ganhei dinheiro nenhum, eu termino eu preso. É o clássico. É o clássico. Cuidado todo mundo, né? Então aí aparece esse cara aí, bota a foto dele. Todo, né? Eu sou investidor de venture capital na área de wellness, né? Entendi. Você pegou o dinheiro da parte que o Vorcaro lavava ali, e aí você comprava e apoiava empresas de gostosas fitness, empresas bem públicas, e elas participavam de festas. Entendi, traduzindo, né? Não, ele é um cara de venture capital, entendeu? Ele também trabalhava com distressed companies, entendeu? E vamos lembrar, Faria Lima toda vendeu. Master foi gostoso vender. Muita gente ganhou o bônusinho de fim do ano e foi lá pra Trancoso, né? Ficar com camisa de linho, né? Pô, Betinho, tamo curtindo aqui, Betinho. Olha só, man, tamo lá. Banco Master garantiu a finaleira. Vamos. Me mandaram esse vídeo aqui. O Riso me mandou. Falou, pra colocar esse vídeo que vai ser bom. Não vi o vídeo. Tá, vamos ver que vídeo é esse. E eu tenho orado para que Deus me desse uma ideia. E fizeram aquela burrada do negócio da marcha para Brasília. E essa ideia eu vim pensando e hoje chegou o dia. Isso nunca aconteceu na história humana. Você reúne 3 milhões de pessoas no meio da rua e daí fala, espera um pouquinho que eu vou para Brasília e já volto. Não é aquela burrada do negócio da marcha para Brasília. É por isso que eu decidi caminhar até Brasília. Nossa. Tem que estar muito desesperado pra mandar uma dessas, né? E a gente entende o desespero. Vai ter que fazer campanha pro Flávio. Já, assim, estão falando da Lagoinha. Será que vai? Porque eu acho... Porque é o seguinte, Renan, uma coisa que... O Carlos já foi lá. O Carluxo. Exatamente, é o seguinte. Carluxo foi lá, tipo, legal, hein? É pro meu pai isso aqui, né? Chá comigo, agora a família Bolsonaro tá aí. Como eles são putinhas do Nicolas, eles não conseguem, porque assim... O Nicolas, todo mundo, eles odeiam o Nicolas. Todo mundo sabe. O próprio Kim Paim revelou, existe grupos na direita. Um grupo formado por Michele, Tarcísio e Nicolas, eles estão contra a candidatura do Flávio Bolsonaro. Aí o Nicolas faz uma caminhada, eles não se aguentam porque isso vai dar like, e eles vão que nem umas putinhas pra cima do Nicolas pra fortalecer um cara que vai ser contra a candidatura deles amanhã. É impressionante, cara. Eu fico imaginando o nosso amigo Kim Paim, assim, se mordendo de raiva, Renan Santos. Mas se mordendo de raiva com a burrice do Carlos. Porque ao mesmo tempo que ele chama, por exemplo, o Kilter de cadelinha do Deltan, o Carlos Bolsonaro vai lá e tira foto com a cadelinha do Deltan. É complicado, né, cara? Mas assim, o Carlos Bolsonaro é um sujeito de baixa imaginação e que capaz... Assim, quer dizer, não sei, né? Ele é louco. O louco pressupõe uma capacidade inventiva aí, né? E ele tá preso no mesmo disco de 2015, 2014, 2013. Que basicamente é, o que eu faço pra ganhar atenção e ter like? Quando não tá na mão dele, ele tenta entrar no meio. Então, tá uma situação complicada. E eu também acho uma outra coisa, minha opinião.
Eu acho que está partindo do Flávio, e ele teve um vídeo esses dias falando disso, uma iniciativa em tentar pacificar as relações. E deixar público que a família quer pacificar. Tipo, ó, eu vou ser o candidato. Tá dado. Eu vou, já, trau. Agora, brother, eu quero ser brother, eu tô estendendo a mão aí pra você. Então eles vão ficar tentando, entendeu? E eu acho, sinceramente, Júnior, que não vai ter muito que os caras possam fazer, não. A única pessoa, olha só o que eu vou falar, que pode fazer o Tarcísio ser candidato sou eu. Porque se eu subo nas pesquisas, quer dizer, se eu subo, quando eu subir nas pesquisas e pintar que tem alguém que possa destronar a família sem nenhuma objeção, aí a família vai fazer um cálculo. Cara, se for pra perder pra alguém, é melhor pro Tarcísio do que pro Renan. E aí ele pode tirar, entendeu? Só que talvez seja tarde demais conosco. Essa caminhada do Nicolas é só um negócio patético. E que esses novinhos do Valdemar são apenas patéticos. Eu vi todos dizendo, eu tô botando meu tênis aqui. Nicolas, me aguarde. Vocês são patéticos, cara. Um cara botou no Twitter o seguinte, isso é tipo o sítio do Carlinhos Maia, o rancho do Carlinhos Maia, a versão direita. E é. Ali nós temos na cara, in your face, o que é a direita bolsonarista. A direita bolsonarista, em resumo, é esse truque patético. A direita bolsonarista é um espetáculo que funciona como um fim em si, porque se você é um cara do showbiz, o espetáculo funciona para retroalimentar a tua própria imagem, você ficar mais famoso, entregar mais showbiz, você fica mais famoso, e você ganha dinheiro nesse processo. Isso é o show. Isto, por definição, é entretenimento, ok? Pois bem, na política, o uso das redes sociais deveria ser uma ferramenta, ou seja, um meio, para que você atinja um fim. Ok? A partir do momento que você não precisa ter o fim, ou seja, vou pra Brasília aí porque tá tudo errado, aí vai lá obter os seus likes, o fim é o entretenimento. E os mandatos, a causa, tudo é meio. Então, pra esses caras, eles têm um mandato em Brasília, eles têm assessores, isso tudo é um meio pra eles ficarem alimentando o entretenimento. É tudo espetáculo. É tudo farsesco. E é muito difícil porque às vezes a gente precisa explicar para pessoas bem intencionadas que acham que o entretenimento é verdade. E nós vivemos num país, meus amigos, em que as pessoas, isso aconteceu muitas vezes, via um ator que fazia um vilão numa novela da Globo, o cara tava no mercado fazendo compra, a pessoa ia lá e batia nele. Você é mau! Olha o que você fez com a Dorinha, sei lá, com a Helena, que sempre tem uma Helena nas novelas da Globo, né? Você é mau! Você fez muitas maldades com a Helena, seu vilão desgraçado. Cara, mano, eu sou só ator, cara. Sei lá, eu sou o Tony Ramos, cara, eu só tô comprando um pacote de arroz aqui, sabe? Calma aí. Então, a gente vive num país assim. Então as pessoas caem no entretenimento. As fronteiras que separam o entretenimento da realidade são cada vez mais permeáveis. A ponto de hoje surgir a inteligência artificial, que ela é a ferramenta técnica por excelência que vai misturar entretenimento e realidade. Você já não vai saber mais onde você tá. A inteligência artificial, ela vai misturar, ela vai, vamos dizer, ressignificar e pintar a realidade de tal forma que você não vai mais confiar em nada que apareça nos seus olhos. Os textos hoje são todos textos de IA. Pra continuar falando aí do caso, o homossexualzinho lá solta um manifesto em IA. Tem coisa mais falsa do que você não conseguir escrever um manifesto. Um manifesto político, ele tem que sair do teu coração e ele tem que se expressar com as tuas palavras. Quando você pega o chat GPT e faz isso, você só pode ser falso. E aí o cara faz o texto do manifesto dele é de chat GPT. Aí vem o nego, não, Renan, eles são muito, o Nicolas é bom, o Nicolas ele é um câncer. O Nicolas ele é tão vagabundo que no meio de um ato que vai ter contra o Banco Master, que pode iniciar algo muito grande pra mudar o Brasil, ele tem que fazer as pessoas ficarem olhando o tênis dele, porque ele tem que olhar pra ele. E é uma coisa tão feminina, porque a mulher que gosta de ser vista o tempo todo, né? Então ele é tão feminino que é uma coisa sobre ele, que isso tem que ficar se filmando. Que coisa de fêmea, velho. Que coisa patética. É ele e todos os outros enrustidos ao redor dele, naquela turma de boiolinhas que é basicamente o PL jovem, tá? E você percebe, Renan, como eu detecto que o texto é de IA? Galera, textos de IA têm, vamos dizer, sistemas de negações contraditórias e construções fasais muito curtas, porque eles consideram muito eficientes para gerar micropolêmicas no meio do texto e manter a retenção. O chat GPT testou, né, e esse método foi referendado, e como funciona, porque isso retém de fato as pessoas, isso se tornou um método, um padrão. Então o padrão tá presente em tudo, bota aí na tela, né? Carta aberta ao povo do Brasil!
Escreve essas linhas pra explicar com o coração aberto por que decidi caminhar de Minas Gerais. Não, você não caminhou de Minas Brasília. Você caminhou de Paracatu na fronteira. Tá. É de vai Brasília se fuder, até vai. Brasília, Você vai. foi de uma parte perto lá de Brasília até Brasília. Vai se fuder, vai, ô viadão. Aí vai o sistema de negações, que é a construção frasal mais comum nesses negócios de chat GPT. Não é um gesto de verdade, de vaidade, não é um espetáculo. É um ato de consciência. Então não é isso nem aquilo. É isso, isso e isso. Não é entendeu? A, é B. Não é A, é B. Tipo assim, você tá falando assim, eu fiz um risoto de salmão, né? Não é um arroz com peixe. É uma construção culinária de alta qualidade. Entendeu? Assim, eles vão fazendo essas construções frasais. Pode pegar. Sempre tem essas construções frasais vagabundas com essas micronegações. Isso é o clássico do texto de A. Mas o amarelinho quis aqui e matou a charada. A gente é invejoso. Quem? Você tem inveja. O amarelinho quis que tá no chat é inveja sua do Nicolas Ana Santos. É por isso. Quem? Amarelinho? Que isso? É um Man, cara... é muito invejoso, man. Cê é louco. Tipo, literalmente, juntaram uns caras pra imitar o que nós fizemos há 11 anos atrás, há 10 anos atrás, 11 anos atrás. E a gente tá com inveja, brother. E ainda faz uma versão piorada. Não é espetáculo. É espetáculo. O cara botou o rato esse aqui que eles estão imitando. Isso, né? olha o que eles estão imitando, vejam só. Vamos colocar aqui pra vocês verem o que eles estão imitando. Fala daí. Olha quem. Logo após o 15 de março, a gente convocou o 12 de abril para dar uma continuidade. E tinha que marcar logo no mesmo dia para as pessoas entenderem que era um processo e não um passeio no parque. E olha só, né? Tudo que estratégia. Sabe, mostra que foi tudo parte de uma estratégia, que tem um fim, sabe? Chegando lá, vocês apresentaram o pedido de impeachment e ficaram pressionando na frente. Ali não. É a Marcha pela Liberdade e nem teve coragem de colocar a liberdade no Bolsonaro. E no final eles vão fazer uma manifestação, Renan Santos. Você acha que é pela liberdade do Bolsonaro? Não, é pela liberdade. Não, é pela prisão domiciliar do Bolsonaro. Que também não é. Também não porque é. o ato é só pra eles assim, precisamos manter a atenção, agora no eleitoral, precisamos divulgar os novinhos do Valdemar. E aí são os candidatos que ele apoia, os mesmos caras que ele divulga que aparecem com ele ali. Eita nós, eita nós. Você quer voltar pra carta? Então, procura por não no texto, não sei se dá pra mandar um command F. Não, cara, é fácil achar, quer ver? Não tem como objetivo praticar crimes ou gerar desordem. Trata-se apenas Aqui, do exercício legítimo do direito de vir, da manifestação. Mais um, não é A, é B, pelo amor de Deus, cara. E não, essa caminha não é uma bala de prata, não é um gesto, blá blá blá. Ela é, antes de tudo, um ato simbólico. E aí o travessão que eles acabaram. Eu adorava texto travessão. Acabou. Eu não posso mais botar travessão em texto meu, porque. Verdade. Você falava que você gostava porque o Reinaldo era Azevedo. muito bom. Uma outra, que é o melhor de todos é o Andreasa. Né? Eles adoram travessão, uma boa oração subordinada, tá? Até no final tem. Que cada brasileiro saiba, a liberdade não se pede de joelhos, defende-se de pé. Legal, cara. Outra coisa que eles fazem de joelhos nessa cara. Porque é o seguinte, eu vi uma coisa engraçada. Eu vou colocar aqui. Eu quero que você veja, cadê? Aqui, ó. Mano, ele dormindão lá. Você já viu aqueles vídeos de Bangladesh, que chega o turista em Bangladesh e tem um monte de Bangladesh olhando. Olhando, olha isso aqui. Fala pessoal, bom dia. Acordei. Os caras já chegaram aqui. Falei com eles, tinha que ter alguém pra cantar, né? Pronto, agora pelo menos a gente tem alguém pra ir cantando no meio do caminho. Os bangladeshitos. Ele dormindo ficam olhando pro Nicolas, cara. Cara. E é todo mundo um farmando o outro, aquela coisa. Olha isso aqui. Me mandaram agora. Aparentemente ele já ferrou o pezinho. Uai, tá dodói, uai! Mais água então? Se você fizer isso. Ele andou 20 quilômetros. Uf. Negócio de água. Vai lá, pega mais negócio de água.
Dá não dá, cara. Não dá, não Eu dá. odeio essa Não dá. galera. Mas assim, isso é muito mais um sintoma da queda deles. Mas vamos falar desses problemas. Gente, prestem muita atenção. O Brasil tá vivendo um período de escândalos colossais, ok? Escândalos colossais. Esses escândalos colossais, porém, não conseguem chegar em todas as classes sociais, ou sequer ser discutido pelas pessoas que importam. Porque hoje, cara, a direita de internet se tornou o maior diversionismo que existe, Riso, ô Júnior. O que acontece? Sai um fato, Banco Master. Quando ele começa a chegar assim, chegou na tia do Zap, ela, ué, mas sei lá, eu não via, te atualizei falando disso. Pô, o Nicolas não tá falando? O Gustavo Gaia não tá bravo com isso? Ah, então esse assunto não é importante. Eu vou fingir que isso não existe. E essas pessoas, elas ficam, então, sendo amortecidas por entretenimento barato desses dementadores de atenção, né? Eles são, vamos dizer, o que os caras fazem, eu até falar, basicamente o bolsonarismo é um gato. Um gato, sabe o gato de energia elétrica? Ele fica roubando energia elétrica, parasitando a energia elétrica do sistema. E aí o sistema fica sobrecarregado, a conta fica cara pra todo mundo, e você nem sabe como lidar. O que tem que lidar é lei e ordem e tem que cortar o gato. E com o bolsonarista você tem que acabar com o bolsonarista. O bolsonarismo, ele é um engano, um engodo, cara, é uma mentira que, né, continua circulando e as pessoas ficam, bom, mas será que essa mentira dá pra manter? Como é que eu toco isso? É meio que assustador. É meio que assustador, tá? E eu acho que, assim, eu sinto, o Riso não concorda comigo, não sei outros, faz tempo que eu não faço Dark pra perguntar, mas eu posso perguntar pra você. Você não acha que essa aqui talvez seja a última eleição que esse dementador chamado bolsonarismo ainda vai ser influente? Pra mim é o fim do bolsonarismo. Essa eleição é o fim do bolsonarismo. Também, a última. Porque se Tarcísio for candidato, é o fim do bolsonarismo. Se Flávio for candidato, você vai enterrar o bolsonarismo como força relevante, assim, total na direita. Claro que eles vão continuar, eu acho que eles vão continuar relevantes aí nos próximos 10 anos, pelo menos. Eles têm muito velho ainda. Isso é uma coisa natural, que eles vão acabar perdendo relevância, porque eles não têm jovens, né? Porque os jovens do PL, eles falam com o público boomer. Sim, esses vídeos que eles estão gerando é pra captar velho. Máquina de captar velho. Tem alguns jovens, assim, eles têm um número bom de jovens também, tá? Mas a massa que o sustenta é velha. Sim, sim. E aí A linguagem é pra velho. A linguagem é pra velho. Tudo isso é pra velho. Velho tem uma coisa meio classe D, né? Uma linguagem meio... E os late millennials. E é tudo muito, muito jeca. Mas, amigos, isso tudo tá precificado, tá? Vocês têm que entender uma coisa. Nós estamos num processo acelerado de crescimento. E eles estão num processo lento, não acelerado, mas lento de queda. A curva de aumento deles passou, ficou numa estabilização e agora tá indo pra queda. Tem algumas coisas que dão o tom dessa queda. Cara, a saída do Gabriel Piauí é uma. O cancelamento, depois a independência, depois o crescimento que a Brado tá tendo é outro. Que é um outro, que é um sintoma nítido. Reparem uma coisa. Quando pintou esse negócio, eu não gosto, tá? Acho zoado. Esses 20 contra 1, 30 contra 1, 50 contra 2, 4 contra 10, 20 contra 3. Tem algo em comum em tudo. Sabe qual é algo que tá em comum? Os bolsonaristas sempre perdem. Sempre. Se tem algo em comum, é que os bolsonaristas sempre perdem. Então o bolsonarismo é um tipo de visão de mundo que, quando exposta ao contraditório, ela cai. Portanto, não há mais espaço para crescimento ali. O que há o espaço é para tentar fazer um soft landing, um pouso suave. E aí a gente vê uma coisa. Você lembra do Bruno Fonseca? Aquele gordinho picareta. O Bruno Fonseca é um gordo picareta. Eu ouvi falar que... Cara, vai nas redes dele. Pode ir nas redes dele. Sério? O Bruno Fonseca Instagram? é um garoto que, nem sei, acho que ele tentou fazer academia MBL. Ele era fã do MBL. O pai dele é algum tipo de gente, algum sujeito, né, ligado à política, acho que de Santana do Parnaíba, alguma coisa aí ao redor de São Paulo, tá? É um garoto que nasceu pra ser picareta, igual o Carmelo Neto. Não tem posição sobre nada, é um picareta, vazio de tudo, bem burro, muito desonesto. Então ele gostava do MBL. Daí ele passou a, não, agora eu sou bolsonarista. E ficou xingando o MBL. Grudou no Pavanato, grudou no Holiday, começou a andar com eles, entendeu? Xingava o MBL. Quando encontrava alguém do MBL na rua, ele, eu era seu fã, como todo picareta, porque só um picareta. Eu não sei, não vou ser, eu não vou ser leviano e falar que ele era um novinho do Valdemar. Mas ele era. Não, ele não é mais.
Mas eu não sei se ele praticava, vamos dizer, a cultura interna do PL Jovem, entendeu? Não sei, Ah, tá, entendi. tá? Mas aí ele é tão lixo que ele foi trabalhar no gabinete do Bétega. É verdade. Ele se mudou pra trabalhar com o gabinete do Bétega. E aí era um direitista. Aí ele foi participar daqueles 20 contra 10, 30 contra 6, 40 contra 7, 23 contra 18. Só esculachado por todo mundo. E aí virou o ano, sabe o que ele virou? Ele virou um cirista trabalhista. Nem ferrando. É sério. Olha aqui, ó, pelo trabalhador. Aqui, ó. É sério. É sério. Tem vídeo dele aí. Ó, qual vídeo? Ficou assustado com o meu vídeo de ontem, mas deixa eu te contar tudo o que aconteceu. No dia 6 de dezembro, eu defendi o trabalhador. Critiquei uma vereadora bolsonarista do PL. Isso porque ela saiu na rua pra criminalizar o trabalhador que precisa levar o pão pra dentro de casa. Por conta disso, muita gente que eu acreditava que dividiam valores comigo começaram a reforçar a ideia de que o trabalhador informal é bandido. E tá aí um negócio que eu nunca vou concordar. Fiquei puto, revoltado, sem entender o que tava acontecendo. No dia 16 de dezembro, então, eu anunciei uma pausa aqui no perfil pra poder focar nos estudos. Foi aí que durante esse um mês eu procurei pessoas, fiz diversas leituras e entendi que talvez o problema não fosse meu posicionamento, mas sim o grupo que eu pertencia. Eu cresci muito rápido aqui nas redes sociais. Com só 19 anos eu já tinha 50 milhões de visualizações. E só tive tempo pra parar e pensar agora. Reconhecer isso não apaga o que foi dito ou feito antes, mas mostra que dá pra amadurecer, é um texto rever de A. postura e É um texto de ar. O cara é tão vagabundo que até o roteiro dele é de A. Volta um tiquinho. Vocês viram aqui? Voltar aqui. Que no sujeito player. vil! Que verme! Que verme! Nada é de Provavelmente- verdade desses caras, galera. Mano, Bruno Fonseca. E essa é a parte que eu concordo do debate. A mensagem que eu vim aqui pra trazer é que, assim, os homossexuais, eles têm que estar dentro da igreja. A nossa função não tem que ser de expulsar essa pessoa. É isso que eu vim trazer. Exatamente. Eu e o Thiago Santinelli concordamos que a igreja não pode expulsar Thiago homossexuais. Santinelli! Nossa. Thiago, o cara grudou no Thiago Santinelli. O cara não conseguiu ter sucesso grudando em Pavanato e... Ele tentou o MBL, ele e tentou o Nicolas. Holiday Nicolas, tentou o Bétega, e aí, Tony, se for virar de esquerda mesmo. Eu vou de Vai de esquerda esquerda e mesmo. concordar com o Santinelli. Pelo amor de Deus, cara. Isso aqui, você tá falando que é um dos sintomas da queda, né? É um sintomas da queda do bolsonarismo. É um dos grandes sintomas da queda do bolsonarismo. E o que aconteceu com o Gabriel Piauí e esse caso? Só que quantas milhões de pessoas não viram, todos, assim, o Jones contra os caras, o Arthur contra os caras, e falaram... Porque tem um padrão, cara. O bolsonarismo é débil. O bolsonarismo é tosco. O bolsonarismo é só um golpe na praça. Aí você vai falar, mas você vai que os comunistas são bons? Não, não são. Picareta. Mas eles estão ali ancorados numa tradição de pensamento que já tem aí, vai fazer 200 anos, pelo menos. Com muito pensamento, com muito paper, com muito livro. E por mais que eles estejam evidentemente errados, há uma tradição que os ampara. Ali não tem. Ali é assim, o bolsonarismo é uma invenção. Todo dia você inventa um bolsonarismo novo, entendeu? Porque não tem doutrina, não tem nada. Ah, eu sou conservador. O que significa ser conservador? O que é um conservador brasileiro? Você não vai conseguir definir. Ah, eu sou um cristão. Vocês são cristãos? Não, o conservador brasileiro ele quer conservar o quê? As instituições, a moralidade do brasileiro. A gente quer conservar a moralidade do brasileiro. Eu quero conservar a cultura mainstream brasileira. Existem ilhas de cultura popular que tem que ser preservada. Só que a cultura popular e popularística brasileira está completamente doente. O que ele quer conservar? Ah, não, porque eu sou de direita. Eu preciso conservar a família brasileira. Você sabe o que é a família brasileira? A família brasileira é uma família em que o pai embucha uma mulher e, em geral, não paga a pensão. Este é o modo de vida da maior parte das famílias brasileiras, infelizmente, especialmente nos interiores. Então, eles não sabem o que é o conservador. É qualquer coisa. No fundo, a única coisa que os une é puxar saco do Bolsonaro, ou era. Agora que não tem nem isso, é qualquer coisa. Sim, acabar com a lei da ficha limpa, eles fizeram uma manifestação Exato. pra isso. Antigamente, ser de direita no Brasil, como também era um processo de corrupção, você era contra a corrupção, porque a esquerda é corrupta. Isso, imagina. Não, ser de direita eu sou contra aí a esquerda. Eu sou contra a esquerda. Eu sou Então os contra caras ficam olhando pra esquerda. Tá, eu sou o oposto. Não, tá, sou contra. Tá. Nada. Não, mas toda vez que tem um CPEC, eles vão lá e falam que a esquerda tá tomando as universidades, viu? Cuidado. Pessoal, E a mídia? não é sobre chegar ao poder ganhando eleições. É sobre ganhar a guerra cultural. Chat GPT. Meu Deus. Ô, você falou da Brado? Porque eu só vejo a Brado também falando disso, cara. Sim. A Brado tá falando do caso. Eu até tirei um trechinho, quer ver? Ele tá falando sobre a questão. Porque a Brado, até pouco tempo, eu acho, não sei se ainda não são mais. Eles eram até simpáticos ao Nicolas, né? Ah, mas é simbólico. O Nicolas, inclusive, escreveu uma nota
se justificando, diz que, já inclusive explicando na própria nota que acha que existe a grande possibilidade de essa caminhada não dar em absolutamente nada, perda de tempo. Ele mesmo já diz na nota, mas é um ato simbólico para comover o Brasil. Ato simbólico, gente? O ato simbólico importante para comover o Brasil, Nicolas, sabe qual seria? A produção de um conteúdo sobre o Banco Master, que é o principal escândalo de corrupção da história do Brasil, junto do escândalo do INSS. Esse seria um ato para chocar o Brasil, para comover os brasileiros. Você, utilizando sua capacidade comunicativa, inteligência, se fizesse um vídeo sobre o Banco Master que você não fez, chamou a Vanessa de desequilibrada, que ela pediu lá na sua rede social que você fizesse um vídeo, você não fez vídeo nenhum. Fez alguns comentários superficiais. Mas aí vamos fazer caminhada agora. Você entendeu que é pra desviar o assunto? Você não tá entendendo, ouvinte? É, exatamente. Isso aqui é uma caminhada diversionista, cara. Não é sobre caminhar até Brasília. É sobre desviar o foco das pessoas sobre o verdadeiro problema do Banco Master. Eu não vou aguentar meu Renan até o final da live, cara. E é que o seguinte, ele comentou desse caso da Vanessa, que a Vanessa é aquela outra moça que faz o programa com ele. Uhum. Ela foi no... Cobrar o Nicolas, eu vi. Ah, você viu? Vi. E o Nicolas falou dia 30 de dezembro que não é do dia pra noite que sai um vídeo, né? Não é iFood vídeo. Tem que fazer o roteiro e tal. Estamos dia 20 de janeiro. Ele saiu caminhar. Deixa eu ver, olha só, o franguinha mineira, o franguinho mineirinho, deixa eu falar pra você. Eu fiz ontem um roteiro sobre o Banco Master, à noite, voltando de viagem. Hoje eu gravei um vídeo de 15 minutos e eu vou ficar 2 horas e meia lá no Vilela falando disso. Dá pra fazer, você pode fazer um negócio bem simples. Ele não faz coisa de inteligência artificial. Manda o chat de PT te cuspir um roteiro. Andar 200 km a pé, o força do Banco Master. Nicolas Ferreira automaticamente.